Olá, prezados amigos. Estamos aqui para apresentar o trabalho A Natureza Humana em Romanos 7, 15 a 25, lições para a prática pedagógica cristã. Este trabalho parte da contrastação entre duas visões contrárias quanto à natureza humana em sua origem. Primeiramente, a visão de Thomas Hobbes, que trazia uma concepção tanto negativa, dando a entender que o ser humano, em seu estado de natureza, vivia em absoluto estado de caos, contrastado com a visão de Jean-Jacques Rousseau, que tinha uma concepção bastante positiva a respeito do estado de natureza humano, dando a entender que o ser humano, em sua natureza, em seu início, era absolutamente puro, sem contaminações ou corrupções, mas em contato com a sociedade acabou se corrompendo. Para ambos os filósofos, a solução para a natureza humana, independentemente de ter sido boa ou ruim em seu princípio, em sua gênese, era a concepção de Estado ou contrato social, independentemente das diferentes nuances nas diferentes visões filosóficas. Essas duas visões são comparadas em nosso trabalho com a visão bíblica de natureza humana. A perspectiva bíblica, contrastando com a visão desses dois filósofos, fala de um ser humano que foi criado originalmente à imagem de Deus. E apesar de haver caído em pecado, de ter aberto as portas para a corrupção, mesmo após a queda, o ser humano ainda mantém algo da imago Dei, ou seja, da imagem divina em si. E em razão da corrupção, obviamente existe um conflito dentro do ser humano, e para esse conflito a solução que a Bíblia apresenta é a salvação em Jesus Cristo. O texto de Romanos 7, versículo 15 a 25, é bastante sugestivo porque ele ilustra o conflito que existe entre as duas naturezas humanas, a natureza que se reporta à imagem de Deus e a natureza corrompida pelo pecado, ilustrado esse conflito, ilustrado na vida e na pessoa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nesse texto, menciona o desejo de fazer o bem, mas ao mesmo tempo a presença do pecado em seu interior que o puxava, por assim dizer, para o lado contrário da lei de Deus. Ele demonstra também o seu desespero e a sua incapacidade de vencer esse conflito por si mesmo. E novamente, a Bíblia, na pessoa de Paulo, apresenta Jesus Cristo como a única solução para o conflito entre essas duas naturezas. A proposta do nosso trabalho é apresentar ou tirar algumas lições desse texto de Romanos 7 para a prática pedagógica cristã, tendo em vista essa descrição da natureza humana, essa natureza que é ao mesmo tempo boa e ruim, essa natureza que traz algo de Deus e algo que se inclina para o pecado. Como o professor cristão pode lidar com os seus alunos em sala de aula a partir dessa perspectiva? O nosso artigo apresenta três lições. Primeira delas, o professor cristão precisa ter empatia e compreensão para com os seus alunos, conhecendo a natureza humana, sabendo desse conflito que existe dentro de cada aluno, dentro de cada ser humano. É preciso que o professor reconheça as lutas internas de cada um dos seus alunos, dos seus discentes, de modo que haja um sentimento de empatia para com essas lutas. Dentro dessa perspectiva, é importante que se crie um ambiente de sinceridade, em que haja transparência e que o próprio professor se coloque numa condição de alguém que também tem as suas lutas internas. E dentro ainda desse tópico, é importante oferecer, então, um apoio personalizado a cada aluno. Uma segunda lição importante, tendo em vista a cosmovisão cristã e a ideia do conflito entre o bem e o mal, o professor precisa ter uma profunda dependência de Deus por meio da oração, do estudo das Escrituras, sendo também um modelo de fé para com seus alunos. Apenas dependendo de Deus, ele poderá resolver esse conflito interno dentro de si mesmo e também ser uma ponte para resolver essa luta, essa dualidade de naturezas dentro do coração de cada aluno. A terceira
lição que nós podemos aprender a partir do texto de Romanos 7 é que é importante que o docente cristão tenha consciência da graça divina. Apenas o amor incondicional, nascido no coração de Deus e reproduzido pelo docente em sala de aula, juntamente com a noção de perdão e segunda chance e também o conceito de respeito e inclusão, apenas essas coisas serão capazes de redimir o aluno de sua condição como ser humano, como pecador e de seu conflito interno também como ser humano. É importante que o docente cristão ele se coloque nas mãos de Deus, tendo essa consciência da graça divina e se colocando como um instrumento para que a graça flua através dele para os alunos. E é importante ressaltar que em todo o processo pedagógico, na aplicação dessas 3 lições que foram mencionadas, o docente cristão ele só terá êxito caso ele se apoie na ajuda do alto. Apenas com a ajuda sobrenatural é que ele será capaz de desempenhar adequadamente o seu magistério. Essa é a cosmovisão bíblico-cristã. O papel do educador cristão, portanto, se resume em perceber a luta constante do aluno, apresentar Jesus Cristo como Salvador e procurar desenvolver o que há de bom no aluno, a partir de suas potencialidades e a partir do oferecimento da graça de Deus. As considerações finais do nosso trabalho pontuam que é importante ter em vista que a cosmovisão cristã é distinta do que geralmente se apresenta na filosofia, na antropologia e outras áreas do conhecimento a respeito da natureza humana. É importante ressaltar que, segundo a cosmovisão bíblica, existe esse conflito entre o bem e o mal internamente dentro de cada um de nós e também essa dualidade de natureza, a natureza que se liga com Deus e a natureza que se inclina para o pecado. E a solução que a Bíblia apresenta é uma dependência constante da graça de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Nesse processo, o docente cristão pode servir como uma ponte entre o divino e o humano para a redenção de cada um dos seus alunos. Muito obrigado pela sua atenção. Esta foi a nossa breve apresentação.